Pedro Raul faz uma revelação que ninguém sabia no pós-jogo de Vasco e Botafogo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Barbieri. Olha, o Barbieri encheu a bola do Eric Marcos. Você vai entender por quê. Vamos trazer informações também sobre um atacante que está chegando ao Vasco da Gama. Lelê. Situação bastante encaminhada e o jogador deve chegar ao Vasco. Andrei Santos vai voltar ao Brasil, mas não ao Vasco? Vamos explicar essa situação a você e também quando o Vasco volta a campo depois do jogo contra a equipe do Botafogo. Então, sobe a vinheta! Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, que está conhecendo o canal Comenta Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que o Pablo Vasco está aqui, e é um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, mas eu vou trazer primeiro algumas informações rápidas para vocês, aí a gente vai entrar na situação do Pedro Raul, vamos falar também de outras questões. O Vasco encerrou, né, ontem o jogo contra a equipe do Botafogo, a terceira rodada. Entrou no G4, né, do Campeonato Carioca, e se terminasse hoje, jogaria aí a semifinal contra o Flamengo, né? Primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. O Vasco jogaria com o Flamengo, sendo o primeiro jogo com o mando de campo do Vasco. Mas sabemos ainda que tem mais 3 rodadas, inclusive um clássico contra o Flamengo, e o Vasco precisa se manter aí no G4 para ter além de ter a vaga no campeonato, na Copa do Brasil, o Vasco voltar, né, à semifinal do Campeonato Carioca, que é muito importante, quem sabe até uma final. Para esse jogo, né, o Vasco não teve Orelhano. Muita gente me perguntou qual a situação dele. O Orelhano teve uma dor na coxa e o Vasco deve aí parar o Orelhano pelo menos por 10 dias para que ele recupere essa situação. O Vasco tem feito muito isso, né? Sentiu uma dor, o jogador sai. Sentiu uma dor, o jogador sai. Por quê? Para evitar lesões, né? Para que lá na frente não tenham lesões mais claras. Já até falei com vocês aqui, se fosse no meio de temporada, dificilmente Jair e Orelhano ficariam de fora de alguns jogos. Mas no início de temporada, esse trabalho de prevenção aí, para que outros jogadores não fiquem de fora e o Vasco não tenha tantos desfalques assim ao longo da temporada. Ontem, ao sair do jogo, Barbieri e Pedro Raul falaram em entrevista. E olha, Pedro Raul fez uma revelação aos torcedores vascaínos. Pedro Raul afirmou que sentiu dores durante a semana, que acabou fazendo tratamento intensivo, treinando em 2 horários, para que isso ele pudesse estar jogando, estar apto para o jogo contra o Botafogo. Inclusive, ele disse que até horas antes do jogo contra o Botafogo, ele fez esse tratamento para curar essas dores e por isso foi a campo contra a equipe do Botafogo, mostrando aí que está muito focado no projeto, né? O Vasco geralmente não tem deixado essa situação, né? O Vasco, quando o jogador sente a dor, como eu falei agora há pouco, o jogador é tirado do jogo. Mas o Pedro Raul fez questão e valeu a pena, né? Apesar de ter perdido alguns gols, foi lá e fez seu terceiro gol no Campeonato Carioca. O Barbieri, entre outras metáforas, né? Barbieri falou aí que o Vasco tá andando pela Avenida Brasil, que é um lugar cheio de situações e tal, fazendo uma analogia ao momento do Vasco. Falou sobre Eric Marcos e para mim isso chamou bastante atenção, porque ele disse que desde o primeiro dia de trabalho pediu o Eric Marcos com ele. Falou que o Eric Marcos faz coisas mágicas durante o treinamento e é um jogador que tem muito a evoluir. E raramente, gente, geralmente o nosso Eric Marcos sempre mostrou isso na base. É um jogador que tem muita qualidade. O único problema que eu tenho com a questão do Eric Marcos é a cabeça, né? Colocar a cabeça no lugar, jogar futebol, acho que isso faz com que ele possa ser um jogador de qualidade. Mas é isso mesmo. Geralmente as pessoas que estão junto com o Eric Marcos, tanto na base quanto na seleção, sempre falaram isso. Eric Marcos é um jogador especial. E tem mostrado isso. Tem entrado bem. E o próprio Maurício Barbieri rasgou elogios aí ao garoto da base do Vasco. Agora, depois desse jogo contra o Botafogo, o Vasco volta a campo contra o Trem, né? O Trem do Amapá, o jogo é em Brasília e para isso o Gigante da Colina precisa de uma vitória ou um empate para passar de fase. Bora ver se o Vasco vai conseguir recuperar alguns jogadores. Jair provavelmente deve estar apto. Vamos ver a situação de Figueiredo, Robson também, entre outros, né? Pedro Raul, se ele vai ter condições para ir lá, ou se a dor vai persistir. Enfim, vamos ver o que o Barbieri vai apontar para dia 23, estar lá em Brasília, fazendo esse jogo pela Copa do Brasil, jogo que vale R$ 1.400.000
400 mil reais pela Copa do Brasil. Jogo em Brasília, né? Muita gente reclamando dos preços, mas infelizmente o Vasco não é o mandante do jogo. Olha, Lelê, informação dada ontem pelo Lucas Pedrosa, ao fim do jogo, né, no pós-jogo da Cazé TV, é que Lelê está acertado com o Vasco da Gama. O jogador se apresenta após o final do Campeonato Carioca. Então, Lelê será jogador do Vasco, jogador de muita qualidade, viu, gente? Gostei dos jogos que eu vi o Lelê, dos grandes, só não fez gol no Flamengo, né? Até porque teve uma bola ali meio duvidosa que sobrou pro Lelê e não era impedimento, o juiz acabou dando impedimento, mas que seria o gol dele. Mas enfim, o Lelê deve ser o jogador do Vasco após o fim do Campeonato Carioca. Olha, vamos falar de uma coisa que tá dando o que falar hoje, sobre Andrei Santos. A gente sabe que Andrei Santos, né, essa informação foi dada até pelo Pedrosa, o GE também confirmou. O Andrei Santos não conseguiu seu visto de trabalho e não continuará na Inglaterra, pelo menos por enquanto. Ele tem que somar mais pontos, né? O Chelsea tentava colocar ele como Special Talent, mas não foi aceito porque, segundo a Liga Inglesa, o Andrei não era um jogador imprescindível ao Chelsea, né? Que se ele estiver de fora, o Chelsea teria uma grande perda técnica, né? Até muito pela contratação do Enzo Fernandes também. Mas o Andrei já foi liberado pelo Chelsea para buscar um futuro, pelo menos por enquanto, para que ele possa tentar futuramente novamente o visto de trabalho. O Brasil aparece como o grande alvo para o Andrei voltar, né? Ele teve até propostas da Turquia, mas não foi bem vista, mas o Brasil surge como uma grande opção. O Vasco realmente tem uma cláusula de se o Andrei não continuasse ou não conseguisse o visto, a prioridade seria vir para o Vasco. Mas o que a gente sabe é que a decisão é do jogador. Já falei aqui diversas vezes. E o staff do jogador vê com bons olhos ele ir para um time que jogue a Libertadores. Ou seja, Palmeiras surge como grande clube aí para ele jogar. Só que o Chelsea não está muito animado com essa opção de emprestar o Andrei até o final da temporada. Quer emprestar o Andrei só até o meio da temporada. E aí, meus amigos, isso que está pegando um pouquinho. O Vasco tem muito interesse e monitora essa situação, mas vai depender muito do contexto e daquilo que o Andrei quer para a sua carreira. Se ele só ficasse no Vasco e jogasse o Campeonato Brasileiro, ele já teria o seu visto, porque somaria mais um ponto, é o ponto que ele precisa. Jogando a Libertadores, ele soma mais 3 pontos e se garante aí já com 2 pontos de sobra. Mas o seu staff vê com muito bons olhos, essas são informações de bastidores, que o jogador vá para o Palmeiras. E aí a gente vai saber qual a opção. Tá na mão dele. Vai querer voltar pro Vasco? Vai pro Palmeiras? Vai usar a gratidão? Não vai usar? Enfim, vamos ver qual será a decisão de Andrei Santos nos próximos dias. Então é isso. Tamo junto. Aquele abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu!